amigos. Olá, meus amigos. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, passando aqui para deixar um texto para o nosso elevo espiritual, para a nossa reflexão. Amanhã é o Dia das Mães. Antecipadamente, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, para todas essas mulheres guerreiras, que Deus venha abençoar não somente a você, mas as vidas que vocês geraram nesse mistério determinado por Deus tão lindo, que é o de ser mãe, o de poder amamentar. A todas as mães, o nosso carinho, o nosso respeito. Bom, pessoal, eu estou entrando aqui para deixar para você um texto de reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 14, que diz assim, olha, o que estás fazendo aqui? Volta para a tua casa, para que não te suceda coisa pior do que já houve, ou do que já aconteceu. Evangelho de João, capítulo 5, verso 14. Você pode estar se perguntando, pastor, o que o texto fala? Para quem falou isso e para quem a palavra foi dirigida? Bom, gente, a grande verdade é que todo mundo prega sobre o paralítico do tanque, aquele homem lá que há 38 anos não andava. Todo mundo prega sobre ele, fala daquela passagem que fica bem conhecida, né? Quando ele diz, Senhor, não tem que ninguém que ao anjo tocar e agitar as águas me coloque no tanque para que eu seja curado. E Jesus chega para ele e fala assim, vai e anda, a tua fé te salvou. E o paralítico toma a sua cama e vai. O paralítico ficou curado. Todo pregador começa a narrar esse texto, fala sobre isso, mas não conclui a mensagem com o resumo de tudo o que aconteceu ali. Senhores, ficação de uma enfermidade, de uma doença, é uma coisa espetacular. Eu já tive várias experiências, já orei por pessoas cancerosas, orei por um menino que não falava, entendeu? Hoje o menino fala, canta no conjunto, terminou os estudos. Na minha família mesmo, eu tive um caso de uma nora com problema de câncer, 5 tumores, 1 no seio, 2 no pulmões, 2 na cabeça, e Deus curou. A minha esposa, eu mesmo, quantas curas já recebi da parte de Deus? Isto não é uma regra, eu quero dizer para você que isto não é uma regra. Deus vai me curar enquanto meu tempo de vida determinado por Deus estiver ativo. Existe existe uma data de validade para você nascer e para você morrer. Jesus, ou seja, Deus, curou vários dos seus profetas. Mas se você for olhar, você vai ver a Bíblia contando que Moisés morreu já bem velho, né? Não tinha força para levantar os seus braços. Você vai ver a Bíblia dizer que Eliseu já estava de cama, quase não levantava, adoeceu e morreu. Você vai ver a Bíblia dizer que Davi, já velho, tremia tanto que foi colocado uma moça para dormir com ele, para esquentá-lo. Não sabemos até hoje se era mesmo tremor de frio ou talvez o mal de Paxo. A gente não sabe, mas a grande verdade é que todos esses grandes homens de Deus nasceram, viveram e morreram. Não pense você que a morte física ela é uma coisa somente para o homem incrédulo que não tem a Deus, não. Tanto morre o justo como morre o ímpio. A chuva, quando cai, ela cai no quintal de todos. O sol, quando brilha, brilha para todos. A diferença não está apenas neste mundo. A diferença está após a morte. Quando temos uma eternidade com Deus, se eu decidir, ou uma eternidade com o adversário. Eu é quem vou escolher. Mas o assunto e o foco aqui eu quero falar nessa mensagem que tem por título, né? A cura de um milagre. Eu quero aproveitar para falar sobre algumas coisas interessantes. Se você observar, Jesus curou várias pessoas. O evangelista Lucas, ele chega a dizer que se todos os milagres de Jesus fossem registrados em livro, esgotaria-se todos os livros daquela época e não daria para narrar, para registrar todos os milagres. Onde Jesus estava, a multidão era muito grande. Não dava para contabilizar, era preciso um repórter para cada pessoa que recebia cura.
Lucas depois até tentou fazer um apanhado maior, está no capítulo 1 de Lucas. Ele foi lá, fez um apanhado maior, perguntou a quem viu. Por isso que existem os evangelhos sinóticos e não sinóticos. O não sinótico é o evangelho que tem um detalhe mais apurado, e tem os evangelhos sinóticos. Então, o que eu estou dizendo para você? Jesus realizou vários milagres. O que dizer quando ele chegou na casa da sogra de Pedro? Ele chegou na casa de Pedro, a sua sogra estava doente com a enfermidade, e ele curou a enfermidade. Ela estava com uma febre tipo malária, febre tífus, essas febres violentas que já dizimaram algumas pessoas da face da terra. Não era uma febre comum, uma febre qualquer, era uma febre pragmática, era uma febre que era uma praga, na verdade, que matou e dizimou muitas pessoas na face da terra. Jesus curou a sogra de Pedro. O interessante é que ao curar a sogra de Pedro, o que ela fez? Ela levantou, e a Bíblia diz que ela foi servir a Jesus e aos seus discípulos. Olha que coisa linda. Ela não saiu correndo pela rua para contar que havia sido curada. Ela não ficou pulando. Eu estou curada. Não. Ela pegou aquele momento de falta de dor, quando a dor terminou, quando a febre passou, quando a saúde chegou, o que ela fez? A primeira coisa foi levantar-se para servir aquele que curou a sua enfermidade. Nós vamos chamar isso de gratidão. A gratidão é um valor tão espetacular, tão maravilhoso, que você pode contar a dedo. Pessoas que são gratas, e a grande maioria são de pessoas ingratas. Infelizmente, essa é a grande verdade. Jesus curou 10 leprosos. Você deve lembrar que somente um leproso voltou para agradar a Jesus, para agradecer a Jesus. Jesus perguntou: onde estão os outros? Sumiram, conseguiram a fé, a cura, e depois da cura não tinham mais nada tão importante para continuar seguindo a Jesus. O que eu estou falando para você aqui é sobre essa questão da ingratidão. Tem muita gente que procura o evangelho, não estou generalizando, por favor, entenda o que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem muita gente que procura o evangelho, procura Deus, procura a igreja, procura aceitar a Jesus num momento de tormenta, de dor, num momento de dificuldade, de problema insolúvel. Mas assim que o problema é resolvido, assim que a cura chega, assim que a cadeia termina e ele ganha carta de liberdade, assim que o casamento volta a ser, assim que o emprego volta, a pessoa esquece do que Jesus lhe fez e não quer mais continuar no evangelho. É uma pena que isso aconteça, né? Às vezes nós agimos de forma tão mesquinha. É como se Deus fosse um agente seguro, um agente de proteção, um agente de emprego, um agente de saúde que tivesse solução para o seu problema só no momento que o seu problema aperta. Depois, para que eu quero Deus? Por que tem que ser da igreja? Por que tem que aceitar Jesus? Por que tem que agradecer a Jesus? Tem muita gente que faz isso. E o texto que eu escolhi propositalmente, que é o texto de João, capítulo 5, verso 14, ele vai falar justamente isso. Jesus chega nas proximidades, nos arredores do tanque. Está lá aquela multidão de gente, ele vai se encontrar, ele vai procurar, eu tenho certeza que propositalmente, o único ali que não tinha condições de ser curado. Por que não tinha condições de ser curado? Porque cada um ali que estava podia andar, correr, caminhar e chegar até o tanque. Então isso pesava contra o pobre do paralítico, que há 38 anos estava deitado numa cama, cheio de feridas, possivelmente, debilitado. E, na verdade, quando a doença chega, ela não abate somente o físico, ela abate o emocional, entendeu? Ela tira o ânimo, a alegria, ela traz depressão. Então aquele homem já estava tão desacreditado que quando Jesus perguntou, ele disse: como é que eu vou fazer? Toda vez que o anjo desce e agita a água, alguém pula na minha frente, eu não posso pular, não posso andar e fico para trás. Mas Jesus resolveu o problema dele. Jesus disse: toma a tua cama e anda. E o paralítico andou. O que é interessante, nesse texto que eu estou pregando para você, é o que eu vou te contar agora.
Quando a gente fala de doença, senhores, eu queria lembrar para os senhores que tem gente que acha que toda doença é pecado. Não, nem toda doença é pecado. A doença é uma consequência do pecado. Nós adoecemos, temos a vida limitada, por quê? Por causa do pecado de Adão. Adão, ele não condenou somente a sua vida, ele não amaldiçoou somente a si próprio, mas amaldiçoou toda uma raça. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por um homem o pecado será aniquilado, Jesus Cristo. Jesus é o Adão perfeito. Jesus é o Adão perfeito. Adão é o homem decaído e pecaminoso. Vamos continuar com a narrativa? Então você observa, o pecado trouxe consequência a todo mundo, principalmente a morte. Diz o texto que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, ou seja, com o pecado de Adão, todo homem passou a morrer. Você consegue entender isso? Todos os homens passaram a morrer com o pecado de Adão. É uma pena, né? Mas essa é a grande verdade. Só que aí, Jesus veio para sanar isso. Então, quais seriam as principais causas de enfermidade? A número 1, o homem adoece por causa do pecado de Adão. Ele tornou-se fragilizado. Número 2, existem doenças que são permissivas. O que seria uma doença permissiva? É uma doença que Deus permite alguém viver, sofrer, para através daquela doença, Deus manifestar o seu poder. Exemplo, Lázaro. Lázaro morreu. Mas quando questionaram o Senhor, Lázaro, teu amigo, está doente, prestes a morrer. Jesus disse assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a honra e glória do nome de Deus. Então nós temos aí uma enfermidade permissiva. Está dando para entender? Qual seria, pastor, a terceira classificação de enfermidade? É chamada de enfermidade provativa. Deus às vezes permite uma enfermidade para ver até onde vai a tua fé e a tua capacidade. Por exemplo, a Bíblia diz que Jó tornou-se leproso, com um índice de lepra fortíssimo, ao ponto de ter que ficar isolado e com um pedaço de caco de telha, ele coçar as suas chagas, as suas feridas. Só que se você for olhar, a enfermidade de Jó foi permissão de Deus para quê? Para provar a fidelidade de Jó. Deus não tenta, que tentar quer induzir o pecado. Deus prova. Qual é a diferença? Tentar para provar. Tentar é induzir o erro. Testar ou provar é medir a capacidade. Então Deus permitiu a enfermidade de Jó para medir a capacidade de sua fé e da sua fidelidade. Vamos para o quarto tipo. Enfermidades degenerativas. O que seria enfermidade degenerativa? O Salmo 90, versículo 10, diz assim, porque a duração de vida do homem é de 70 anos. E se por a sua robustez, vamos tirar a palavra robustez, vamos colocar genética, né? Uma genética mais apurada. O texto está dizendo assim, pela sua genética apurada, o que mais ele terá será enfado e canseiro. Ele está dizendo o seguinte, que tem pessoas que têm uma genética melhorada. Tem pessoas que têm uma genética que não adoece tão fácil, tem mais resistência. Na genética, se você for estudar a ciência genética, você vai aprender que, por exemplo, as pessoas de cor negra, elas têm mais proteção ao sol, têm uma melhor dentição, um som vocálico, que é o caso dos cantores de Bruno, que um branco dificilmente consegue produzir. Os dentes são mais resistentes, têm mais resistência ao calor, mas as pessoas de cor negra estão mais propícias ao câncer de pele, ao infarto e outras enfermidades mais. O branco está mais sensível ao câncer de pele, tem uma certa fragilidade para muita coisa. Você entendeu? A pessoa muito branca. Mas o que nós vamos entender? A crise de hipertensão no negro é 30% mais forte que no branco, por causa do fator sanguíneo, da genética. Você está me entendendo? Então, a Bíblia está dizendo que a maior idade do homem, nos dias que foi escrito isso, que o salmista falou, era 70 anos. Imagine que o pecado trouxe uma decadência tão grande que o homem que mais viveu na terra, Matusalém, quase 1000 anos, 969 anos, que ele viveu mais ou menos, de Matusalém para cá,
o nível, ou seja, o limite de idade do homem está cada dia mais diminuindo por causa do pecado. Tem gente que não está chegando aos 20. Está dando para entender? Então, a diferença genética, ela vai dar às pessoas uma melhor qualidade de vida do que a outra, mas por baixo e por fora vai sofrer a degeneralidade. Vamos degenerar o corpo. Depois dos 30 já não consegue ver mais, tem que usar um pau de céfalo para ler, tem que fazer um óculosinho, não é? Vão chegando aí, o metabolismo é outro. Então, no Salmo 90, versículo 10, a Bíblia determina a maior idade, a idade mais alta do homem, com uma certa qualidade de vida, 70 anos. Depois disso, olha que hoje em dia, 70 anos, tem gente que está todo doente já aos 30. Hein? Mas também tem um detalhe. Essa enfermidade degenerativa, ela pode sofrer ação do homem. Como seria isso, pastor? Uma pessoa que é tabagista está mais propícia ao câncer de pulmão, está mais propício ao infarto por entupimento das veias. Uma pessoa que bebe muito está mais propício ao câncer, né, do fígado, a cirrose. Uma pessoa que é muito obeso, né, ele pode estar contribuindo para os problemas das articulações, excesso de gordura. Então, o tipo de vida que eu levo vai dizer o tipo de saúde que eu tenho. Às vezes a alimentação, o exercício e outras coisas mais vai ajudar para que você só vai morrer na data que Deus determinou. Só que se você não morre na data que Deus determinou, você vai viver até a data, só que sem qualidade de vida. Tranquilo, pessoal? Então temos que entender isso. Podemos viver melhor se cuidar melhor do corpo. Então nós temos a enfermidade degenerativa. Temos também a enfermidade de origem maligna. Pastor, que enfermidade é essa? Eu vou explicar agora. Tem muita gente doente que a doença, na verdade, não é um efeito físico, mas um efeito espiritual. Sério? Sim. Você lembra daquela mulher encurvada, que era quase uma quadrúpede, né? Ela andava com os pés e as mãos no chão. Jesus curou aquela mulher. E quando ele curou aquela mulher, o que disseram? Ele está pecando porque é sábado. Jesus falou assim, olha, como é que eu posso deixar que uma filha desta de Abraão possa continuar sofrendo 18 anos por artimanha do diabo? Ou seja, uma enfermidade espiritual que afetou a vida física dela. E o que dizer de Maria Madalena, que o pessoal chamaria de Madalena, né? Como se Madalena fosse sobrenome, não é. Esse Madalena vem de Magdala, ou seja, era o nome da cidade. Então Madalena era a naturalidade dela. Então aquela Maria pecadora, ela pegou Jesus, expulsou os espíritos malignos dela e ela ficou curada. E o que dizer daquele jovem lunático, lembra, epilético? Jesus expulsou aqueles demônios e ele ficou são. O que dizer daquele homem que era tido como louco, vivia amarrado em correntes, quebrava as correntes, amarrava em corda, ele quebrava as cordas, ele estava ali na cidade de Gadara. Era um homem muito conhecido, morava nos cemitérios, se alimentava de restos de defunto. Aquele homem viu a vida toda ali, ninguém passava por ali. Jesus passou, expulsou aquela legião de demônios. Quando aquele homem ficou são, ele falou, mestre, deixa eu te seguir. Olha, tá vendo aí? Eu estou falando de gratidão. Mestre, deixa eu te seguir. Jesus falou assim, não, volta para casa, para tua família. Por que isso? Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Tem muita gente trocando isso e tendo problema na vida familiar. O homem fazia vários anos que estava escravo dos demônios. Jesus disse, não, vai lá, convive com a tua família, ou seja, vai dar à tua família o prazer de poder te ver normal. Oh, dá até vontade de chorar. Que coisa linda. Vai lá. Tua família há muitos anos não sabe como é que você está. Nem eles vêm te visitar. Você se tornou um terror. Você se tornou um homem que agride, que mata. Mas volta lá, porque vai ser festa quando a tua família vê que você agora é um homem normal. Então você vê no Gadareno, no endemoniado de Gadara, um homem grato a Deus por ter alcançado uma cura da sua enfermidade. É por isso que eu estou falando para você.
Quando Jesus curou aquele paralítico lá que estava lá no tanque, né? Jesus curou, o paralítico foi embora. Já estou terminando, pessoal. Vou ainda só um pouquinho aí. Jesus curou, o paralítico foi embora. E o que aconteceu depois, pastor? Jesus continuou curando as pessoas ali, pregando por vários dias. Dias depois, Jesus chegou na porta do templo já de Formosa, né? O principal portão do templo de Salomão, ali da entrada do templo. Quando Jesus chegou ali, quem estava lá? Era justamente o paralítico de 38 anos, cometendo os mesmos pecados. Jesus olhou para ele assim: volta para a casa dos teus pais, para que não te sobrevenha um mal maior. O que eu aprendo com isso? Nós aprendemos que esta enfermidade do paralítico foi enfermidade causada pelo pecado. É o último tipo de enfermidade que eu quero falar. Tem muita gente doente por consequência do pecado. Moisés uma vez olhou para o povo de Deus, o povo hebreu, o povo havia pecado. Moisés disse assim: servi ao Senhor vosso Deus, e eu retirarei do meio de vós todas as enfermidades. Ou seja, sirvam a Deus, se convertam ao Senhor, eu vou orar e as enfermidades vão sair das vossas vidas. Pessoal, a pior coisa é quando a enfermidade é produto do pecado. Porque se ela é produto do pecado, o único jeito de curar não é a gente orar. É quem está cometendo o pecado parar de pecar. Deu para entender? Quando a pessoa está doente por força do demônio, do diabo, quantas vezes já passei por isso? Eu orar pela pessoa doente, a pessoa manifestar, o demônio sair ali, e daqui a pouco a pessoa está sã, novinha, zerada. Mas quando a doença é consequência do pecado, aí é complicado. Porque não é somente orar. Essa cura só virá mediante o arrependimento. Então, eu queria pedir a você nesta noite, você que vai ouvir e assistir esse vídeo, que eu estou aqui trabalhando para enviar para você, com desejo que você escute e aprenda. Volte para Jesus. Dê a ele o devido direito de gratidão da sua parte pelo que ele fez na sua vida, pelo que ele operou na sua vida em favor de você. Aquele homem, Jesus alertou ele, dizendo assim: olha, se você voltar, continuar aí, a doença que virá por você por causa do pecado será mais grave, pior do que aquela que eu curei lá no tanque. E tem muita gente que, infelizmente, é assim. São ingratos, estão doentes, câncer, lepra, tuberculose, covid, isso, aquilo. Aí promete: se Deus me curar, eu prometo que eu vou servir a Deus. Mentira. Deus cura. Amanhã você está lá no show, no pagode, está lá no churrasquinho, na laje, tomando todas, saindo com a vizinha, cometendo adultério e por aí vai. O meu conselho para você é esse: abandone o pecado e você verá a graça de Deus sendo completada sobre a sua vida. Que Deus a todos abençoe. Shalom Adonai, Shalom Laratov. Que Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Que você possa refletir nesta palavra. Eu quero agradecer o pessoal que está aí me acompanhando. Muita gente entrou, olhou, viu. Você que não viu do começo, não fique preocupado. Eu vou salvar o vídeo e vou compartilhar no meu TikTok. Manda aí um convite, me aceite, me siga. Eu vou estar te seguindo também. Sempre que tiver novas atualizações de ensino da palavra, você vai poder passar uma porção de palavra de Deus para o seu coração. Que Deus a todos abençoe. Shalom Adonai. Um grande abraço. Deus é conosco. A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. A outra me perguntando com quem eu vou. Falei, ele já vai me levar. Vai levar eu e Celinha. As crianças estão prontas? Ainda não. Tinha terminado aqui, não terminei agora. Tem que cortar.